Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Espero que estejam ótimos. Eu sou a professora Keila e esta é uma aula de Geografia voltada para o sexto e sétimo ano da EJA. Na aula de hoje, vamos entender as relações entre os minerais, rochas e solos. Vocês sabiam que as rochas são formadas de minerais? E que os solos são formados pela desagregação das rochas? Não? Então fica comigo nessa aula que a gente vai conversar sobre isso. Agora eu tenho um recado a todos que estão nos acompanhando aqui no Dever em Casa na TV. Que tal você registrar a sua presença em nossa aula, apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela? Para vocês que acompanham a nossa aula, nosso eixo temático é Cultura e Relações Étnico-Raciais. O objetivo de aprendizagem é construir um conjunto de conhecimentos referentes a conceitos, procedimentos e atitudes relacionados à geografia, que permita aos jovens e adultos conhecerem o mundo atual em sua diversidade, favorecendo a compreensão de como as paisagens, os lugares e os territórios se constroem. O objetivo da aula é entender o que são minerais, rochas e solos e compreender as diferenças entre os mesmos. Consegue identificar esse objeto em minha mão? É um quartzo. Sabe o que é isso? É um mineral. O quartzo é um dos minerais mais conhecidos e utilizados. Esse material é de cor esbranquiçada e brilho vítreo. Mas pela presença de impurezas pode também apresentar outras cores. Os minerais formam as rochas. Por exemplo, o granito. O quartzo é um dos minerais que formam o granito. Olhando bem de perto, vemos um aglomerado de minerais. Eles se uniram e formaram esta rocha. Já o mármore é formado pelo mineral calcita e outros minerais também. Então, vemos aqui que os minerais formam as rochas. Mas como são formados os minerais? Através da interação de processos físico-químicos em ambientes geológicos. Dentre as características, eles são sólidos, a maioria, e inorgânicos, ou seja, são formados na natureza, mas não têm origem orgânica, não têm relação com seres vivos. Vamos conhecer mais alguns? Aqui temos alguns exemplos de minerais, como diamante, temos o topázio, temos o gesso, o talco e o ouro. Mas não é possível listar todos, pois são mais de 5.000 minerais. As características são bem diferentes, variam em cor, peso, forma, brilho, entre outras coisas. Os minerais estão por toda parte e servem como matéria-prima para produtos que estão no nosso dia a dia. Sabia que existem minerais em objetos como celular, televisão, computador, no sal que usamos para cozinhar e até no creme dental? Por isso é tão importante conhecermos um pouco mais sobre eles. Os minerais são recursos naturais, porque são encontrados na natureza, no subsolo da terra, e são retirados de lá. Mas são considerados recursos não renováveis, pois demoram muito tempo para se formarem, e a velocidade de extração é maior do que a velocidade de formação. Sendo assim, podem acabar gerando a falta de minerais na natureza. Podemos citar aqui minerais raros, como o diamante, por exemplo, que por esse motivo o seu valor é mais caro no mercado. Existe uma atividade chamada extrativismo mineral. Você já ouviu falar? E ela extrai da natureza vários tipos de minerais, como mostram as imagens.
Os minerais são compostos químicos formados por sólidos cristalinos, divididos em minerais metálicos e não metálicos. Minerais metálicos são aqueles que apresentam metais em sua composição. Costumam ser bons condutores de eletricidade. Podemos citar ferro, magnésio, o cobre, entre outros. Já os não metálicos são compostos por minérios que não contêm em sua composição propriedades dos metais. Por exemplo, a argila, o talco, o calcário, diamante, entre outros. Bom, então neste início de aula, entendemos que a partir dos minerais formam-se as rochas. Mas quando falamos em rocha, o que vem na sua mente? Pedras, montanhas, morros? É por aí mesmo. Rochas, na verdade, são aglomerados de minerais, pequenas partículas que vão se unindo e formando diferentes tipos de rochas. Temos rocha por toda a superfície do planeta. Observem aqui algumas imagens. Temos rocha em praias. O Monte Mochuara, em Cariacica, é uma formação rochosa. O nosso estado é referência em formações rochosas, como também a região de montanhas capixabas, por exemplo. A rua, que é asfaltada, por exemplo, lá no fundo dela, é rocha. O calçamento, pavimentação, também é feito de rocha. Dentro de casa, na pia, bancada, soleiras, em tudo tem rocha. A própria construção de casas é feita sobre rochas. Percebemos assim que elas fazem parte do nosso cotidiano. Vamos conhecer agora os 3 principais tipos. Vamos começar pelas magmáticas. A palavra magma ou magmática te lembra o quê? O temível vulcão, certo? As rochas magmáticas são formadas a partir do resfriamento do magma presente no interior da Terra. Assim como quando o líquido pastoso e extremamente quente sobe devido às erupções vulcânicas, ocorre a solidificação, passagem do líquido para o sólido, das lavas que são expelidas. A saída desse magma vai resfriar, gerando rochas, que são chamadas de magmáticas. São denominadas rochas mais antigas do planeta e também as mais novas, pois o vulcão que entra em erupção hoje vira rocha amanhã, por isso são denominadas as mais novas. Conhece esse objeto que está na minha mão? Não? Se chama pedra pómez. Já ouviu falar? Podemos encontrá-la em farmácias, supermercados, muito usada para esfoliação da pele. Mas tem muitas outras utilidades. É uma rocha e muito leve. Quando o magma é eliminado, sai muita fumaça e muitos gases. É como se ela fosse formada no momento da fusão, com uma alta quantidade de gases, tornando-se meio rocha e meio gás. Isso reflete em sua característica, cheia de buraquinhos e bem levinha. Essa é uma rocha magmática de origem vulcânica, também chamada de extrusiva. Já a magmática, de origem plutônica ou intrusiva, tem um processo mais lento. São formadas devido à lenta cristalização de um magma em profundidade. Como essa formação leva muito tempo para acontecer, esses minerais ficam organizados, separados visivelmente. Sabe um exemplo bem popular? O granito. Observem. O granito que tem na nossa pia, na bancada, no chão da nossa casa.
Observem essa peça de granito que eu trouxe. Vejam como os minerais estão organizados. Uns mais escuros, outros mais claros. Eles ficam todos separadinhos. Logo, é uma rocha magmática. Outro exemplo são as pedras de rua, as famosas britas. Muitas usadas em construções. Elas são originadas do basalto, que é de origem vulcânica, e outras se parecem com granito, formada da quebra do esfarelamento de rocha plutônica. Então, a brita é de origem magmática, tanto vulcânica como plutônica. As rochas sedimentares formam-se a partir dos desgastes de outras rochas pré-existentes. São os impactos de agentes ambientais, como água, vento, a ação do intemperismo, onde causa desgastes nessa rocha sedimentar. Uma de suas principais características é sua estruturação em camadas. Observem esta imagem. Esta é uma imagem de rocha sedimentar. Vejam as camadas. Essas camadas são resultantes da interposição lenta e gradual, que leva milhares e milhares de anos das diferentes camadas de sedimentos. Sabe um exemplo bem comum dessa rocha? Pedra portuguesa, usada para fazer calçamentos. A areia também. A areia, ela é de origem sedimentar. E por último, temos as metamórficas. O que vem na sua mente? Transformação? Mudança? É isso mesmo. Essa rocha passa por transformações lá no fundo da Terra. Rochas metamórficas são formadas por mudanças mineralógicas ou físicas de rochas pré-existentes, que podem ser as ígneas, sedimentares ou mesmo metamórficas, provocadas por aumentos de pressão e temperatura. Sabe um exemplo bem comum de metamórfica? O mármore. O mármore é formado a partir do calcário. Aqui está a imagem do calcário, que forma a pedra mármore. Então, o calcário, depois de sofrer altas temperaturas e pressões lá no fundo da Terra, se transforma em mármore. Mas e quando essas rochas se desagregam, o que acontece? Surgem os solos, onde pisamos, onde as casas são construídas. Enfim, serve para praticamente todas as atividades humanas. Eles são a base para o desenvolvimento das plantas e animais, ou seja, são base para a biodiversidade. O solo é definido como um corpo natural, composto por substâncias orgânicas e inorgânicas, presentes na superfície terrestre devido à desagregação das rochas. O processo que dá origem à formação do solo é chamado de intemperismo. Já ouviu falar? É o processo de transformação e desgaste das rochas e dos solos através de processos químicos, físicos e biológicos. Os tipos de solo variam de acordo com a localização, seu processo de formação e as condições do ambiente onde ele se formou. Alguns tipos mais comuns são solos arenosos, com muita presença de areia e pouca umidade. São muito comuns em regiões tropicais. Micro-organismos e plantas vivem com mais dificuldade neles, devido à ausência de água. Aqui nós temos imagens desse tipo de solo e costuma ser bem comum na região do Nordeste. Solos argilosos são menos arejados e mais compactados, portanto, são mais úmidos, pois a água fica retida por mais tempo neles, devido à sua lenta infiltração. É o tipo mais comum de solo encontrado no Brasil. E a sua importância econômica na construção civil é imensa, já que com ele se fabrica tijolos, telhas, azulejos, pisos
e outros. Solos siltosos. Já tinha ouvido falar deste tipo de solo? Ele possui pouca coerência e se transforma em lama facilmente em contato com a água, sendo um intermediário entre a areia e a argila, o que dificulta a construção nesses tipos de solo. Os piores tipos de estradas são aquelas que estão em solo siltoso, formam grandes atoleiros quando chove. E na época das secas fazem muita poeira. Além disso, é comum a erosão e a desagregação natural neste tipo de solo. Portanto, demanda maiores cuidados e manutenção. Mas deixa eu perguntar uma coisa importante. Você já registrou a sua presença na aula? Se ainda não, registre agora. Aponte a câmera do celular para o QR Code que aparece na tela. É importante sabermos que você esteve por aqui acompanhando a nossa aula. Vamos revisar a aula? Aprendemos muitas coisas importantes hoje. Entendemos as relações entre os minerais, rochas e solos, que a união dos minerais formam as rochas e elas formam os solos. Que os minerais estão por toda parte e servem como matéria-prima para produtos que estão no nosso dia a dia. E são compostos químicos divididos em metálicos e não metálicos. Entendemos como surgem as rochas e que elas são, na verdade, aglomerados de minerais e que estão por toda a superfície do planeta. Que o nosso estado é característico em regiões com essas formações rochosas. Conhecemos alguns tipos de rochas, magmáticas, sedimentares e também metamórficas. O mais interessante foi entender que através da desagregação dessas rochas, formam-se os solos, tão importante para as atividades humanas. Conhecemos também os tipos de solos mais comuns, arenosos, argilosos e os siltosos. Atividade para você fazer depois da aula. Que tal conhecermos um pouco mais sobre o conteúdo estudado? Observe algum móvel ou alguma parte da sua casa que tenha sido produzida a partir de alguma rocha. Pode ser na sua cozinha, no banheiro, na sala ou em outro cômodo. Descreva como essa matéria-prima foi transformada nesse móvel ou na parte da construção da sua casa. Tenho certeza que será um grande aprendizado. Comente sobre isso com seu professor e, se quiser, pode fazer junto com seus colegas de sala. Compartilhe conosco essa pesquisa, ficaremos muito felizes. Mande para o nosso WhatsApp 9966-101-43. Não deixem de interagir conosco em nossas redes sociais, pelo Instagram e também pelo Facebook. E se você perdeu alguma aula aqui ou quer rever alguma que gostou ou ficou com dúvida, acesse o nosso site. Lá existe um banco de aulas divididos pelos segmentos e disciplinas. Vale a pena conferir. A nossa aula está chegando ao fim. Eu adorei estar aqui junto com vocês, aprendendo em mais um momento geográfico. Vou ficando por aqui, mas espero vocês em uma próxima aula, certo? E não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos. Tchau, pessoal!